Finalmente, meus amigos, finalmente vão tirar o João Vitor do time titular do Vasco. Finalmente, Fernando Diniz vai tirar o João Vitor do time do Vasco. Então, essa informação já merece um like, hein? Essa informação já merece o seu like. Deixa aí que é importante. O like ajuda o vídeo a ser divulgado para mais vascaínos e ajuda o canal chegar para mais gente. Então é a única coisa que eu te peço. O conteúdo é gratuito, você não tem que pagar nada. Só deixa o like, que é muito importante para comemorar João Vitor fora da partida de amanhã. João Vitor barrado. Além de João Vitor, o Vasco terá outras mudanças, tá? 3 jogadores barrados aí. Pelo menos. O Vasco vai com um time titular diferente amanhã contra o Grêmio. A gente vai falar aqui sobre isso. A gente vai falar sobre Cauã Barros, perto de retornar aí ao Vasco da Gama. A gente vai falar também sobre Jean Davi, que recusou uma proposta para deixar o Vasco. Enfim, tem bastante coisa para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Começa esse vídeo falando da Mais Ágil. A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama, e se você quer adiantar o saque do seu FGTS, é só você procurar a Mais Ágil. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Se você tem uma grana presa lá para sacar, a Mais Ágil faz isso para você sem burocracia, beleza? Mais Ágil, parceira aqui do canal Machão da Gama. Vamos começar falando aqui sobre mercado da bola, porque tem jogador voltando e tem jogador que o Vasco quer se livrar, mas está difícil. Eu vou começar falando sobre Cauã Barros, jogador que está emprestado ao América Mineiro, né? Ele já jogou a Série B do ano passado pela equipe do Amazonas, foi muito bem. Esse ano o Vasco emprestou ele de novo ao América Mineiro. Ele está fazendo uma boa Série B lá pelo América. E o Vasco agora quer o retorno de Cauã Barros. O Vasco quer trazer o jogador de volta para disputar a Série A aqui com o Gigante da Colina. E a informação da ESPN Brasil é que a multa para antecipar o retorno de Cauã Barros é inferior a R$1 milhão. Então não é uma coisa assim tão difícil de pagar. No entanto, o Vasco está tentando driblar essa cláusula e apostando na vontade do jogador de retornar ao clube e ser mais utilizado. Caso se concretize essa negociação de volta, do Cauã Barros, o Vasco vai renovar o contrato dele até dezembro de 2028. Atualmente o contrato dele se encerra em dezembro de 2026. E essa renovação vai dar ao Cauã Barros também um aumento salarial. Para o Cauã, isso é muito bom, né? Um menino que estava meio que encostado no Vasco, foi emprestado e conseguiu em outros clubes conquistar o seu espaço, né? Tanto que agora o Vasco está querendo ele de volta e deve garantir aí mais 2 anos de contrato e aumento salarial. O Cauã é um menino muito bom, né? É um garoto muito bom e eu acho que vai ser mais útil até do que os volantes que o Vasco tem atualmente no elenco. Como o Vasco não está tendo muito dinheiro aí para investir, para contratar, é buscar soluções caseiras mesmo, né? E o Cauã surge aí como uma solução. Quero a sua opinião. Cauã Barros, você acha que é titular nesse time do Vasco? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Agora, vou falar sobre um jogador que o Vasco tá doido para dar linha na pipa, doido para se livrar, mas não está conseguindo, que é o atacante Jean Davi. Jean Davi recusou uma proposta para deixar o Vasco da Gama. O Vasco já tinha tudo acertado com a equipe do futebol chileno para a transferência do atleta, mas o atacante recusou deixar o clube. Apesar da recusa inicial, as negociações entre Vasco, Jean Davi e esse mesmo time ainda continuam. Recentemente, o Lucas Oliveira também se recusou a deixar o Vasco, né? Ele tinha a proposta do Sport Recife para ir para lá por empréstimo e não aceitou. 2 jogadores contratados pela atual gestão, que está tentando se livrar e não está conseguindo. Aí agora a gente vê como a língua é chicote do rabo, né?
Porque no início do ano ali, o Felipe deu uma resposta atravessada em relação ao Capasso, né? Dizendo que o Capasso estava sentado em cima do contrato, que ele não gostava do Capasso e que tinha proposta para deixar o clube, mas ele não queria deixar o clube e estava sentado em cima do contrato. Agora, o mesmo acontece, né, com 2 jogadores que foram avalizados aí pelo diretor técnico Felipe, né? Para ver como a língua é chicote do rabo, como o mundo gira, né? Enfim, será que agora o Felipe vai ter o mesmo comportamento que teve com o Capasso em relação a esses 2 jogadores que ele mesmo ajudou a contratar? Difícil, né? Enfim, esse é o nosso Vasco da Gama, meus amigos. Vasco que vive um momento delicado aí financeiramente, e a informação é que o Vasco pediu permissão à Justiça para poder antecipar o recebimento das parcelas das vendas de Cleiton e Orediano. Pela venda de Cleiton, o Vasco tem a receber 2 parcelas de 1 milhão de euros, totalizando 12 milhões de reais, né? Quase 13 milhões de reais, do Rio Ave. O primeiro vencimento é dia 1º de setembro de 2026 e a outra em 1º de setembro de 2027. Já pelo Orediano, o Cincinnati precisa pagar ao Vasco 8,3 milhões de reais, com vencimento dia 31 de janeiro de 2026. O Vasco quer adiantar esses recebíveis para poder realizar projetos urgentes, como justificou na peça anexada ao processo. O custo dessa operação é entre 9% e 15% de taxa ali, né, para o Cleiton, e entre 11% e 15% de taxa para o Orediano. Então, mais um indício aí do Vasco passando dificuldade financeira e tendo que adiantar receitas. Velhas práticas, né? Adiantamento de receitas, velhas práticas. E investidor que é bom, nada. Mas vamos falar de coisa boa, porque finalmente para o jogo de amanhã a gente não deve ter João Vitor como zagueiro titular. João Vitor será barrado pelo treinador Fernando Diniz. Essa é a informação trazida pelos companheiros do canal Atenção Vascaínos. Fernando Diniz deve promover mudanças no sistema defensivo do Vasco para a partida contra o Grêmio. Luiz Gustavo, Maurício Lemos e Leandrinho devem ser titulares na partida de amanhã. Ou seja, a zaga que vinha sendo formada por João Vitor e Lucas Freitas, os 2 saem, a zaga barrada, barrou a zaga, joga Luiz Gustavo e Maurício Lemos. E na lateral esquerda, o Lucas Piton, que também vem muito mal, vai dar espaço ao menino Leandrinho, que retornou recentemente de empréstimo junto ao Al-Shabaab, né, lá da Arábia Saudita. Leandrinho será o lateral esquerdo na vaga de Lucas Piton, que foi expulso na última partida e vem acumulando aí péssimas partidas, né? Então teremos mudanças aí no time do Vasco, pelo menos 3 jogadores barrados, mas podemos ter mais alterações aí de Fernando Diniz no esquema tático vascaíno. É isso, meus queridos, um resuminho aqui para vocês. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima.